Bom, irmãos, nós hoje, foi bom que já houve spoiler, né? O Gabriel, né? Gabriel é o nome dele, né? Gabriel falou logo de rezar, né? Já houve um spoiler lá da metade da mensagem de hoje, né? As Escrituras Sagradas, elas revelam quem Deus é e o que Ele significa para o seu povo. Baseado nisso, a gente pode conhecer, através dos hábitos desse povo, qual é a noção que o povo tem de Deus. E é comum a gente ver, e a gente discute muito isso na escola dominical, na sala de novos membros, algumas dúvidas e conceitos que algumas igrejas criam, inventam no dia a dia. Hoje mesmo nós estávamos falando sobre dízimos e ofertas, né? E surgiram um monte de dúvidas sobre dízimos e ofertas. Porque geralmente a gente, no nosso hábito, no nosso costume, no nosso dia a dia como cristão, a gente tem a tendência de tirar Deus do centro e colocar outras coisas, inclusive o nosso desejo e a nossa vontade. A gente tem ouvido nos últimos domingos uma pregação do pastor Daniel em cima do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte tem uma riqueza fantástica. Ele é um texto que nos ensina e fala muito do que muitas vezes nós somos. No capítulo 5, falando sobre diversos atos que os fariseus realizavam naquele momento, e nos acusando, porque geralmente a gente sai daqui transformado, porque mesmo sendo cristão, a gente tem a tendência a fazer feito os fariseus. Hoje a gente vai entrar no capítulo 6, na verdade Daniel já entrou, o pastor Daniel já entrou no capítulo 6. A gente vai estudar hoje um pouco sobre Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Nesse capítulo, Jesus continua o Sermão do Monte, mas começa a falar sobre o nosso coração. Já vimos no sermão anterior sobre esmolas e a orientação de Cristo sobre quando a gente der esmolas ou quando a gente praticar um ato de bondade para com o próximo. O foco principal não é o valor que está sendo dado, não é a maneira que está sendo dada, mas qual o objetivo em nosso coração. A gente viu no sermão passado que o que importa é o que está no meu coração. O que importa é não querer aparecer. E por muitas vezes nós temos buscado esse caminho de querer aparecer. Nosso desejo tem falado mais alto. E esse mesmo desejo, irmãos, que Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já maduro, produz a morte. Esse trecho do Sermão do Monte, ele vem tratar o nosso coração em relação ao nosso desejo, em relação à nossa vontade. Passemos a leitura da palavra nesse momento. Mateus 6, a partir do versículo 7. Vamos ler os versículos 7 e 8. E nos fala assim o Senhor Jesus: nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, é o teu povo, Senhor, aqui presente diante de ti, Senhor, te buscando, querendo aprender mais de ti, Senhor, da tua vontade para cada um de nós. E sabemos, Senhor, que a maneira que tu fala conosco é através da tua palavra.
Obrigado, Senhor, por Tua palavra lida nesse momento. Nos usa, Senhor, essa noite para falar aos corações, Senhor, daqueles que estão aqui para Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente costumeiramente tende a achar que a nossa oração, o que é a oração, pode mudar a vontade de Deus. Isso, para muitos crentes, é muito conflitante. A gente, muitas vezes, foi educado no meio cristão que a nossa oração tem o poder de mudar a vontade de Deus. Tem o poder de mudar o que Deus determinou. Cristo tem nos falado nesse versículo, a partir dele, mais uma vez, ele nos orienta como devemos agir em uma conversa com Deus. É comum a gente achar que a nossa oração pode mudar essa vontade de Deus. Parece às vezes que a gente está falando com Deus que não criou tudo. Parece que em nossas orações a gente tem pensado que está falando com Deus que não existia antes de tudo ser criado. Que tudo foi criado por Ele e para Ele. Um Deus que está desde a eternidade e que já está no nosso futuro. E como é que a gente pode ter ousadia de pensar que esse Deus não tem pleno conhecimento de todas as nossas necessidades? Não sei se acontece com vocês, mas comigo, por vezes, eu me pego em meio à minha oração, tentando dizer a Deus como Ele deveria agir naquele momento. Quem sou eu para aconselhar Deus? A gente tem a ideia de que se eu for persistente, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje, se eu importunar a Deus, de tanto importuná-lo, Ele vai cansar e vai me atender. Lembra aquela frase que eu falei para as crianças aqui, que geralmente a gente escuta e vê algum meme aí na internet, da criança ficar, ô mãe, mãe, ô mãe, mãe. E pelo menos lá em casa, quando meus filhos eram pequenos, minha esposa berrava logo. O que é? E aí ficava naquela questão de, parece que é brincadeira, mas você fica chateando, sem dizer o que é, o que você quer. Um teólogo chamado Charles Rhodes disse certa vez o seguinte: a oração é um diálogo da alma com Deus. É na oração e através dela que nós demonstramos nossa adoração e reverência a Deus. Na oração conhecemos Deus como pessoal e poderoso. Ele pode nos ouvir e agir em resposta. A gente não pode confundir esse agir em resposta como se eu pedir, Deus vai dar o que eu pedir. Muitas denominações costumam dizer que há poder na palavra do crente e que se você determinar, algo acontece. E o resultado final disso é frustração, porque Deus não vai mover 1 milímetro da sua vontade. O nosso Deus, Ele pré-ordenou tudo. Ele pré-determinou tudo. Eu estava conversando com minha irmã há uns 3 dias atrás. Eu estou com a tia lá em João Pessoa muito doente. E essa minha irmã ligou para mim bem desesperada, né? E eu estava conversando com ela e dizendo, a minha tia, assim como qualquer um de nós, nasceu no dia que o Senhor quis. E ela, como qualquer um de nós, irá sair daqui no dia que o Senhor quiser. Porque assim Ele pré-ordenou. E nada vai mudar isso. Esse conceito de pré-ordenação parece que nos deixa uma certa dúvida, porque se o Senhor já pré-ordenou tudo, se Ele já pré-determinou tudo,
se Ele cuidou do nosso passado, do nosso presente e está cuidando do nosso futuro. Para que orar? Parece que não faz sentido, né? Parece que estamos fazendo algo inútil. É mais fácil acreditar que a minha oração tem poder. É mais fácil dizer que se eu tiver fé e se eu ficar de joelho por horas, o Senhor vai me atender. Na verdade, não são conceitos conflitantes. O Senhor trabalha com a sua pré-ordenação e Ele nos abençoa e Ele realiza os seus atos de bondade em nossas vidas por dois motivos, ou de duas maneiras. Porque o Senhor, Ele cuida dos meios e do fim. Em alguns momentos, a sua pré-ordenação não precisa da nossa oração. Ele determina e executa. Em outros momentos, a pré-ordenação do nosso Senhor pede, não porque Ele precise, mas assim Ele predeterminou que vai atender assim que a gente se humilhar e orar diante dEle. É assim que o nosso Deus nos trata. Então, os dois conceitos de pré-ordenação soberana de Deus e oração do cristão não são conflitantes. O Senhor usa a nossa oração como um meio para chegar a um fim que Ele já predeterminou. Ele só escolheu nos usar. Lembra que eu estava falando com as crianças aqui também, isso já aconteceu diversas vezes comigo quando criança e com meus filhos. Qual pai que não sabe a necessidade de um filho? E muitas vezes a gente espera realmente, até mesmo para dar valor àquilo que ele está desejando, a gente espera que ele verbalize, que ele fale, que ele peça. É assim que Deus nos trata em relação à oração. Então a gente não deve se aproximar do Senhor de qualquer maneira na oração. Como as crianças falaram aqui, a oração é uma conversa com Deus. Na oração a gente abre o nosso coração. Na oração é quando a gente aparece diante de Deus sem poder esconder nada. Porque Deus conhece tudo sobre nós. Cada pensamento. Antes mesmo de abrirmos a boca para falar, Ele já sabe o que nós iremos falar. O Senhor Jesus, nesse início do versículo que a gente acabou de ler, Ele está dizendo: não se aproxime do Pai de qualquer maneira. Não vá com vãs repetições. E quem é pai aqui sabe o quanto é chato a criança estar de muita conversa, de muito arrudeio, para pedir uma coisa que você já sabe o que é. E não que Deus o faça, mas em alguns momentos nós, como pais e mães, perdemos a paciência em relação a isso. Deus já estava aqui desde o início, antes de tudo ser criado. Um teólogo calvinista chamado R.C. Sproul, certa vez disse: sempre me perguntaram se eu acho que a oração pode mudar a mente de Deus. Como a oração poderia fazer isso? Que informação nova podemos levar até Deus? Não podemos corrigir seus conselhos. Não podemos mostrar aquilo que Ele decidiu que estava errado. Você sabe o time de futebol teu que está perdendo, que está jogando mal, e o teu desejo é se apresentar diante do treinador para dizer: ó, tu está escalando aquele cara de maneira errada, aquele ali está jogando na posição errada. Às vezes a gente tenta fazer isso com Deus. Ou aquele juiz que, para poder ser justo, precisa que a gente leve todas as provas diante dele, porque Ele vai julgar a partir das provas que nós levaremos diante dEle. E às vezes a gente faz isso com Deus.
aquele nosso colega de trabalho, um amigo próximo que foi demitido da empresa e que eu acho que foi uma injustiça, e eu digo, eu tenho que falar com o chefe dele, porque ele não está sabendo de todos os fatos. Às vezes a gente tenta fazer isso também com Deus. A gente esquece que Deus é onisciente, que é soberano, que conhece todos os fatos. Mas a nossa tendência pecaminosa tenta aconselhar a Deus. Quem somos nós para fazer isso? Jesus nos orienta a não orar com palavras repetidas, com frases repetidas, fazendo um mantra. E é interessante essa questão do mantra, né? Porque eu escuto frequentemente de quem não é cristão, de que a gente tem que ter pensamento positivo. Porque se a gente não tiver pensamento positivo, vai atrair coisas ruins. Não é? Como se o nosso pensamento pudesse mudar a vontade de Deus. Ou se não, eu tenho que repetir frases sem sentidos, porque o som daquelas frases fazem um ambiente melhor. Jesus nos fala isso justamente nesse início. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Mas como os pagãos oravam? Vocês já ouviram falar desse mantra? Vamos voltar os olhos para 1 Reis. Quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. É uma história bem conhecida do povo cristão. Deixa eu abrir aqui no celular pelo tamanho da fonte, que minha Bíblia aqui está com a fonte bem pequenininha. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Esse trecho fala sobre Elias e os 450 profetas de Baal. E diz assim: Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas, se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo ainda. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar a seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder, mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam, e oraram a Baal desde manhã até meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar,
que havia sido feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou o caçoar deles e dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão que acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Até aí. Jesus estava justamente falando sobre a oração pagã. Você já imaginou o que é que passar praticamente um dia recitando a mesma frase, como os profetas de Baal fizeram aqui? Ó Baal, responde às nossas orações. Ó Baal, responde às nossas orações. Ó Baal, responde às nossas orações. É sobre isso que Cristo está falando quando nos alerta nas suas orações. Não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Isso acontecia muito no povo pagão. Se a gente for lá para Atos, capítulo 19, 26, a gente vai verificar aquele trecho em que Paulo estava em Éfeso e que os ourives de Éfeso verificaram que se Paulo conseguisse converter ao povo, eles iam perder o sustento deles, porque aqueles ourives viviam fazendo estátuas da deusa Diana, e eles iriam perder o sustento caso perdesse o apoio do povo. E, por incrível que pareça, a oração do povo para a deusa deles, a Diana, era também mais um mantra, mais uma repetição. Que tipo de conversa é essa que você tem com o seu Deus, que não passa de uma vã repetição, que não passa de uma repetição sem sentido? Oração, como já vimos, é relacionamento. E é um relacionamento com Deus. Sim, nós devemos nos aproximar de Deus com reverência. Com reverência e humildade, para adorá-lo. O nosso temor, Senhor, não deve ser como quem se aproxima de um rei. Nós temos um Deus soberano, nós temos um Deus que é soberano, inclusive, sobre nossas vidas. Mas a orientação bíblica é que a gente não deve se aproximar deste Deus como quem se aproxima de um Deus que invadiu uma terra e tomou um povo como escravo. Deus nos tomou como seus filhos. E é como filhos que Ele quer manter um relacionamento. E não como um povo escravizado. Devemos nos apresentar diante dEle com temor, com reverência. Não devemos estar perto de Deus e falar qualquer coisa. Certa vez Gabriel mandou um livro para mim, e o título do livro é O Deus que Destrói Sonhos. E o título, o início desse livro, o pastor que o escreveu, ele cita uma música de uma cantora famosa à época, e que o começo dessa música é: tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Imagine que tipo de reverência eu tenho ao meu Deus, primeiro dizendo que Ele vai satisfazer todas as minhas vontades, porque tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Devemos estar diante do nosso Deus com reverência, sabendo quem Ele é e quem nós somos.
Mas precisamos também diferenciar a oração com palavras repetidas ou vãs repetições de uma oração com persistência. Porque o Senhor não nos proíbe ou não nos proibiu de orar insistentemente, persistentemente. O Senhor Jesus nos ensina a orar sem cessar, como está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. A pedir com fé, com certeza que receberemos uma resposta de Deus. Talvez a resposta não seja aquilo que a gente quer, mas Ele vai nos responder. Devemos nos aproximar do trono da graça, como está escrito em Hebreus 4,16. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto dele, perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Irmãos, em muitas ocasiões, nós seremos repetitivos. Em muitas ocasiões, nós seremos persistentes e insistentes com o mesmo assunto. O Senhor Jesus não está condenando esse tipo de ato. Recentemente, eu passei por um fato desse. Eu creio que quase todos passam, de ter uma causa e insistentemente, diariamente, levar essa mesma causa ao Senhor. A grande maioria aqui sabe que eu perdi meu pai em fevereiro desse ano. Enquanto ele estava no tratamento do câncer, internado, nós nos reuníamos na casa dele todas as noites da semana. E qual era o assunto das nossas orações? A cura do meu pai. Insistentemente. O Senhor não condena esse tipo de ação. Porque em alguns momentos em nossa vida a angústia é tanta que a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser resolver aquela questão, resolver aquele problema. De fato, o Senhor respondeu às nossas orações, não da maneira que a gente queria, mas em toda a oração finalizada na casa dos meus pais, a gente sempre terminava com: seja feita a tua vontade. Porque por mais que a nossa vontade esteja viva no nosso coração, o desejo e os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Ele conhece muito mais do que a gente enxerga. Ele é como aquele pai, e Ele é o nosso Pai, que um filho que pede um determinado presente ou uma determinada coisa que a gente sabe que vai fazer mal, e a gente nega, sabendo do que o melhor é não dar aquilo naquele momento. O Senhor não deixa de ser Deus, nem deixa de ser soberano, porque não respondeu às nossas orações no momento que a gente queria e no tempo que a gente queria. A gente tem uma história muito conhecida também de insistência com o Senhor. E eu queria que a igreja voltasse os olhos agora para 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 9 a 17. Esse trecho fala do começo da história lá do profeta Samuel, quando ele nem existia ainda. E sua mãe Ana, que orava ao Senhor insistentemente por um filho. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 9 a 17. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote,
estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio. Mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada. Estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Como essa, temos outras histórias da Bíblia que relatam insistência em oração. Se eu for perguntar aos pais e às mães aqui, quantas noites têm passado, quantas horas têm passado insistindo diante do Senhor, principalmente por seus filhos. Eu creio que cada um aqui vai ter uma história a contar. O Senhor Jesus de maneira nenhuma tem condenado a insistência em oração. O que ele nos orienta no versículo 7 de Mateus 6 é que não devemos repetir coisas sem sentido, mas devemos insistir diante dele, porque ele é um Deus bondoso e amoroso. Ele é um Deus que conhece as nossas necessidades e não vai deixar nada faltar. Quando eu estou falando em nada faltar, não é o que eu quero, é o que ele entende como melhor para mim. O terceiro ponto, irmãos, que eu queria que a gente debruçasse um pouco, é sobre a duração da nossa oração. Jesus também não condenou a oração duradoura. Ele mesmo orou horas. Como nos diz o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 14, versículo 25. Jesus pediu para os discípulos irem para o outro lado da margem e foi orar no monte. E na quarta vigília da noite, sim, os judeus dividem a noite em vigílias. Cada vigília, 3 horas. A primeira começando de 6 às 9, depois de 9 às 12, depois de 12 às 3 e de 3 às 6 da manhã. E o Senhor Jesus já estava na quarta vigília, ou seja, ele já estava a noite toda orando. Então, como é que ele poderia condenar a oração duradoura? Como a gente viu na pregação passada do pastor Daniel, o que tem que ser analisado é o nosso coração, não é o tempo de oração. A gente, por verificar que santos da história cristã, grandes homens e mulheres de Deus, passavam horas orando, a gente tem o conceito errado que eu só sou santo se eu passar muitas horas orando. Eu tenho um amigo meu, que ele é da Igreja Batista, mas é um cara bem tranquilo em relação à teologia. E certa vez eu estava na casa dele, e ele tem uma senhora que trabalha com ele, fazendo as tarefas de casa, né? E ele começou a falar sobre oração. E aí essa senhora chegou e se intrometeu na conversa, o nome dele é Paulo.
e ela chama ele de seu Paulinho. Aí ela faz: olha, vem cá, seu Wellington. Seu Paulinho acha que Deus vai ouvir a oração dele. Ele fica deitado naquela cadeira ali do papai, de olho fechado, parecendo que está dormindo, e diz que está orando. Olha, veja, meus joelhos têm calo. Deus só atende a oração de quem passa horas ajoelhado. E não adianta que você explicasse para ela, ela não aceitava. Oração para essa senhora tem que ser de joelho no chão. Tem que fazer calo no joelho. É o mesmo pensamento. Eu ri demais, só para finalizar esse exemplo, que certa vez esse Paulo foi para Israel, numa viagem, e aí ela fez de tudo para ele trazer um pouquinho de óleo, né? Porque tinha que ser o óleo de Israel. A nossa oração não precisa ser duradoura, ela pode ser duradoura. Mas não quer dizer que Deus só vá atender a partir da 3ª hora de oração, a partir da 4ª hora de oração. O foco não deve ser o tempo, mas o coração. A intenção em ficar um tempo com Deus, podendo conversar com nosso Pai, desabafar, dizer o quanto confiamos nele. Já percebemos o quanto é prazeroso encontrar um amigo na rua? Eu, às vezes, chego a perder a hora quando eu encontro um amigo que eu não vejo há muito tempo, e a conversa é tão boa que a gente vai delongando. Talvez, ou não, com certeza, essa é a oração duradoura que o nosso Deus quer de nós. É uma conversa entre um pai e um filho. É um aconselhamento entre um pai e um filho. É aquele papo gostoso de um Deus que tudo pode com seu filho. Como é bom a gente poder conversar com um amigo, com o pai, com a mãe, poder abrir o coração, poder dizer tudo o que sentimos e saber que o nosso Deus que está nos ouvindo tem a resposta certa para cada angústia, para cada sofrimento, para cada pedido. Tem um teólogo do século XIX, se eu não me engano, chamado George Whitefield. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. A história conta que ele se dedicava horas a fio em oração. Orava intensamente até Deus visitar o seu coração. Ele afirmou certa ocasião: passei dias e semanas inteiras prostrado em terra, suplicando para ser liberto dos meus pensamentos diabólicos que me distraíam. Interesse próprio, rebelião, orgulho e inveja me atormentavam, um após o outro, até que resolvi vencê-los ou morrer. Lutei até Deus me conceder vitória sobre eles. Entenderam que as horas de oração tiveram um propósito e que não foi a quantidade, mas a qualidade. Suas lutas em oração e redenção ao Senhor lhe fizeram tão poderoso que, como resultado, multidões eram arrastadas para Cristo em busca de salvação. Talvez seja isso que nos falte nesses dias que vivemos. O 4º e último ponto, irmãos, é a provisão divina. Deus sabe tudo o que precisamos. Ele é o nosso provedor. Filipenses 4,19 nos diz assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisarem. Mateus 6, 25, 26. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas?
Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Então não será a nossa repetição de palavras, não será as vãs repetições que irão convencer a Deus das nossas necessidades, porque Deus já sabe quais são as nossas necessidades. Nós não conseguiremos fazer Deus mudar de ideia simplesmente por o nosso muito falar ou por nosso delongar em oração. O Senhor sonda os nossos corações. Ele conhece nosso pensamento. Ele conhece nossas virtudes e os nossos pecados. Ele conhece tudo o que há de melhor em cada um de nós, bem como tudo o que há de mais podre em cada um de nós. Então, na nossa oração, a gente não consegue esconder nada de Deus. Em nossas orações, a gente não consegue enganar a Deus. Ele é um Deus soberano, que tem cuidado de nós. Então, irmãos, devemos orar constantemente e observar a intenção do nosso coração. Ao nos aproximarmos de Deus através de nossas orações, devemos primeiro avaliar qual é o verdadeiro desejo do nosso coração. A oração deve ser mais um momento de ir ouvir a Deus, entender qual a vontade dEle, colocar diante de Deus os nossos planos. Quantos de nós têm feito isso diariamente? Antes de tomar qualquer decisão, colocar diante de Deus os nossos planos. Essa semana um colega de trabalho me chamou para que a gente pudesse entrar em parceria ou em sociedade num novo negócio. E aí eu cheguei para ele e disse: tem uma condição, na verdade duas. A primeira é que você é crente e tem que voltar para os caminhos do Senhor, porque a Bíblia me alerta sobre o jugo desigual. Então eu não consigo tomar nenhuma decisão sobre nada que eu vou tomar na minha vida sem consultar ao Senhor. E, sendo bem sincero, eu disse para ele: eu não consigo entrar em sociedade com você enquanto você não retomar os caminhos do Senhor. E o outro é que a Bíblia me fala que quando eu resolvi casar, eu sou uma só carne com minha esposa, então eu também preciso consultá-la. Apesar de ser o pastor da minha casa, apesar de ser o líder do meu lar, a minha esposa está comigo no dia a dia. E falei para ele, essa conversa foi sexta-feira, eu disse: não vamos tomar nenhuma decisão. Primeiro, passar o final de semana em oração. Vamos entender qual é a vontade de Deus sobre esse novo negócio ou sobre não existir esse novo negócio. Na semana que vem a gente volta a conversar. E é isso que eu passei conversando com Deus em relação a isso. Cheguei em casa, conversei com minha esposa sobre o acontecido e estamos em oração. Mas, irmãos, devemos levar a Deus todas as nossas decisões para entender se aquilo que está em nosso coração, que é enganoso, é a vontade dEle. Deus não precisa de um relacionamento em que eu fico repetindo sempre as mesmas coisas o tempo todo. E por último, busque o Senhor com fé, crendo que o melhor Ele reservou para cada um de nós. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Teus ensinamentos. Obrigado, Pai, porque Tu tens sido um socorro presente em nossa vida, Senhor, nos momentos de tribulação.
Tu és, Senhor, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Ó Deus, nos ensina a orar como devemos, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade em nós para levar a Ti, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos e não sabemos falar, ó Deus. Não sabemos Te dizer, Senhor. Muda, Senhor, através da oração o nosso coração. Muda, Senhor, através da oração os nossos desejos. Trata, Senhor, o nosso coração diariamente. Não nos deixa, Senhor, vacilar. Não nos deixa, Senhor, ter prazer no pecado. Obrigado, Senhor, pelo Pai que Tu és. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, que nos abriu um canal de livre acesso contigo, Senhor. Onde a partir de agora nós não precisamos de um intermediário. Nós temos um advogado que é Cristo, mas temos livre acesso a Ti, ó Deus. Assim que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.